agora o Carlos Henrique, por favor, para nos falar um pouco sobre energias limpas. Carlos. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a iniciativa da FECAPS de convidar a gente para falar aqui sobre energias limpas, né? Nesse fórum que normalmente é de petróleo e gás, e como a Raquel falou muito bem, cada vez mais as fontes renováveis vão aumentando a sua participação aí dentre as gerações de energia. Bom, o Fórum Capixaba de Energias Limpas, vou pegar aqui o controle. O Fórum Capixaba de Energias Limpas, ele é basicamente uma iniciativa de empresas capixabas que atuam nesse setor de energias limpas. E ele, como um fórum, não poderia deixar de ser diferente, né? Ele tem o apoio de algumas entidades, como, por exemplo, a Findes, que tem participado ativamente, principalmente recentemente, cada vez mais. O CDMEC, o Fórum Capixaba, na verdade, nasceu dentro do CDMEC. Todas as empresas participantes do fórum são associados do CDMEC, que é uma associação voltada para as empresas do setor metal mecânico. Temos também a participação bem ativa da UFES e do IFES, com vários professores que têm contribuído ativamente. Mas, como eu falei, o Fórum Capixaba, na verdade, ele é constituído por empresas, por empresários que estão aí na luta do dia a dia, como a Brametal, a Perfil Alumínios, a S Solar, a ESP, a EG Solar e várias outras empresas do segmento de energias limpas. O objetivo estratégico do FCEL, basicamente, é incentivar a geração e o uso de energias limpas e eficiência energética no Espírito Santo. E nós definimos 4 metas principais para a nossa atuação. A primeira meta, desde o início da criação do fórum, há 2 anos atrás, é contribuir para o sucesso do Programa Gerar. Então, Raquel, conte com a gente aí. A gente realmente acredita que o Programa Gerar ele é muito importante para desenvolver esse setor. E a segunda meta é provocar os municípios capixabas para buscarem o mesmo objetivo. Então, não adianta a gente tentar fazer isso a nível estadual se a gente não provocar os municípios. Também incentivar a capacitação profissional. Uma das vantagens que a gente tem aí das energias, da geração distribuída, é exatamente permitir a criação de emprego e a geração de renda no interior do estado, por exemplo. Não é só a geração que é distribuída, a criação de empregos também é. E, por último, divulgar ações que tenham o mesmo objetivo. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa primeira meta, que é o Programa Gerar. Eu anotei aqui alguns dos tópicos que foram tratados pelo grupo de trabalho que a gente está criando, aí, até com o incentivo da própria Raquel, da Sectides. Na verdade, essas metas, essas sugestões, essas contribuições, ela é um spoiler, tá, Raquel? A gente está ainda discutindo sobre isso, a gente está fazendo um ranking, na verdade, tem contribuição da Bessolar, representada aqui pelo Vitor Romero, da própria Findes também, e do FCEL, né, estamos participando. E dessas sugestões, eu queria, então, enumerar algumas. A primeira delas é desburocratização e automatização de adesão ao programa. Então, a gente acredita que isso realmente pode ajudar muito só de desburocratizar o acesso ao Programa Gerar. O segundo eixo aí é a capacitação de técnicos, com apoio do IFES e SENAI, que são instituições que já estão preparadas, inclusive já oferecem cursos de capacitação. Então, a gente pode melhorar muito, não só a capacitação dos profissionais, mas também de gestores públicos, até para adquirir os sistemas de energia solar ou eólica que seja, ou qualquer outra fonte renovável. Outro ponto é realizar pesquisa qualitativa com os empreendedores e elaborar estudo de caso. Regulamentar o prazo de validade do programa, inclusive isso aqui foi um estresse, principalmente na época do lançamento do programa. A Raquel, inclusive, falou bastante sobre isso no Energia Capixaba, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso também. Então, acho que é importante definir isso para que isso fique claro de uma vez por todas, até para que o investidor tenha um horizonte para o investimento dele, né?
Então, com um programa bonito, mas que tem um prazo de validade, realmente gera uma insegurança muito grande para quem faz investimento com um horizonte aí de 25 anos, por exemplo. Outro item é o benchmarking com ações bem-sucedidas de outros estados. A gente tem vários exemplos aí. Minas Gerais, por exemplo, que está aqui do nosso lado, é o primeiro estado a tomar várias ações aí, por isso até eles estão bem na frente dos demais. Então, a gente tem muita coisa que a gente pode copiar e melhorar para o nosso programa aqui no Espírito Santo. Outro ponto, que nossa sugestão é desburocratizar financiamentos pelo Bandes, que exige garantias excessivas. O Bandes, por exemplo, ele não aceita, ao contrário de outros bancos aí, ele não aceita a totalidade do sistema fotovoltaico como garantia. Não aceita nem 80%. Na verdade, o sistema fotovoltaico ele entra com aproximadamente 20% de garantia, o que é um nível muito baixo. Então, você imagina um empreendimento, por exemplo, que a pessoa tem que dispor de capital, ou dispor do seu patrimônio, para fazer a instalação de um sistema de energia solar, porque o próprio sistema ele não serve como a maior parte da garantia. Então, só de destravar isso, a gente acredita que já vai ter um volume maior de investimento. E, além disso, o banco exige 1,5% do valor do investimento para fazer uma análise de viabilidade. Então, imagina, por exemplo, um grande investidor que ele pode colocar o dinheiro dele aqui no Espírito Santo, ou pode colocar em São Paulo, ou qualquer outro lugar, em Minas Gerais, por exemplo. Se ele for fazer aqui em Minas Gerais e pegar o dinheiro do Bandes, ele vai ter que dispor de 1,5% daquele capital que ele está pleiteando para ficar parado para que seja feita uma análise de viabilidade. A nossa proposta é de que esse valor seja fixo, para não desmotivar esse grande investidor para grandes projetos e a gente não deixar esses grandes projetos migrarem para outros estados. Outra coisa é facilitar o acesso ao Fundo Soberano do Espírito Santo, que já reservou um valor, inclusive, para energias renováveis. Então, já que já está reservado, vamos facilitar o acesso a esse dinheiro. Mas aí tem um ponto que eu acho que é muito importante, inclusive, eu até coloquei aqui os 6 eixos que a Raquel mostrou no final da apresentação dela. Eles estão aqui, está na lei, no artigo 4º da Lei 11.253, que instituiu o GERA. No artigo 4º, no item 3 aqui, incentivos fiscais e ou tributários. Só que tem um parágrafo único que fala que o dispositivo, no inciso 3 desse artigo, somente será concedido mediante lei específica. Então, a gente precisa andar com essa lei específica para fazer esses incentivos fiscais e tributários funcionar. Então, essa é uma outra contribuição do nosso grupo de trabalho. E eu quero, inclusive, agradecer a Raquel até de incentivar a criação desse grupo junto com o governo do Estado para que a gente possa trabalhar em conjunto para poder desatar esses nós, né, no nosso desenvolvimento. Bom, na entrevista que a gente teve com a Raquel um tempo atrás aí no Energia Capixaba, a gente estava conversando sobre a posição do Espírito Santo no ranking nacional. E o Espírito Santo já esteve melhor posicionado. A gente estava em 14º lugar, e a gente foi perdendo posições, chegamos a 18º, há 2 meses atrás, inclusive, no ranking de 2 meses atrás. O Espírito Santo estava em 18º, subimos uma posição, agora a gente voltou a 17º no ranking nacional. E aí a Raquel até provocou, poxa, por que a gente não está em 5º, com a meta do programa gerar, e a gente chegar na frente? Mas isso não é tão difícil assim quanto parece, porque isso aqui a gente está falando de potência absoluta. Então, aqui a gente está falando qual é a quantidade de potência total instalada. Então, o Espírito Santo aqui está com 184, mais ou menos, megawatts de geração distribuída. Só que isso não é muito justo, porque os estados não têm a mesma população. Então, quando a gente divide a potência por população, a gente vê que o Espírito Santo está melhor posicionado. Nós estamos em 13º lugar. Então, no Brasil, se a gente pegar a potência total, já estamos em 13º, já subimos 4 posições, Raquel. Pois é, agora, exatamente, São Paulo tem muita gente, né? Então tem a potência para dividir por uma quantidade maior. Só que a gente não precisa parar por aqui. Imagina que você está lá num satélite olhando para a Terra. Eu acho que mais justo ainda é a gente dividir a potência pelo território. A gente olhando de cima,
quantos painéis solares que tem ali instalados? Qual que você acha que é a nossa posição dividindo pelo território? Não, você vai para sétimo lugar. Então, a gente não está tão feio assim, né? Para chegar no quinto lugar, está pertinho agora. Então, acho que um dos trabalhos do Fórum Capixaba de Energia Limpa é o seguinte: a gente tem esses rankings, por exemplo, a nível nacional, que a gente não considera que não é um indicador muito legal para a gente seguir, é até desmotivador, porque como é que você compara um estado do tamanho do Espírito Santo com um estado do tamanho de São Paulo, o tamanho de Minas, que é muito maior do que a gente? Eu acho que é muito mais justo a gente comparar por área. Então, por área, nós já estamos em 7º lugar. O Distrito Federal aqui é imbatível, né? Porque não tem como, a quantidade de pessoas ali por metro quadrado que tem é muito maior. Mas a gente tem como subir um pouquinho. Olha para você ver, a gente está atrás aqui de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A gente tem muito mais nível de radiação solar do que os estados lá no sul. Então, a gente tem como obrigação passar Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, pelo menos. Entendeu? Então, a gente tem pelo menos umas 2 posições aí para subir nesse ranking. Então, uma das contribuições que o UFCEL quer fazer aqui para o Estado é a gente criar alguns indicadores, alguns poucos indicadores, e passar a publicar eles mensalmente. Ao invés de a gente ficar olhando aqui a potência total, vamos olhar a potência por área, que é um critério mais justo, mais razoável. Beleza? Deu para motivar mais um pouquinho, Raquel? Ok. No UFCEL, uma das nossas metas é divulgar ações. Então, eu entendo que o UFCEL ele tem como função ligar pontas, ligar stakeholders, ligar agentes aí do setor de energias renováveis. E uma dessas ações é o Energia Capixaba. Ele é um programa que ele tem como foco, né, a apresentação de iniciativas de capixabas que incentivem a geração e uso de energias limpas e eficiência energética, com o objetivo de buscar investidores e interessados para contribuir com o sucesso da iniciativa. Então, a gente entendemos no Fórum Capixaba que um dos nossos objetivos é exatamente divulgar o trabalho de capixabas que estão fazendo acontecer. E a gente não vê a oportunidade, assim, a gente acha que está muito carente de um palco para essas pessoas se apresentarem. Então, com esse objetivo, nós já fizemos alguns programas. O primeiro deles, inclusive, com o Jaime Pessoa, que ele fez uma palestra bastante interessante sobre o uso da energia que normalmente é desperdiçada em usinas térmicas. Ele me ligou mais ou menos uns 2 meses atrás, agradecendo, inclusive, porque esse programa ajudou ele a conseguir capital para desenvolver um projeto. Então, ele teve alguns milhões de reais de investimento e está fazendo as ideias dele sair do papel. O Jaime Pessoa, ele foi gestor da empresas como a Gerdau e a Vale, se não me engano. Então, e esse projeto realmente é bastante interessante. Na sequência, por exemplo, foi o professor José Joaquim, que aprofundou mais ainda esse tema sobre aproveitamento de energia que normalmente é desperdiçada em processos térmicos. Vocês veem que esses assuntos são assuntos eminentemente técnicos e são bastante interessantes. Então, esse programa Energia Capixaba, o foco dele é técnico, é dar voz para pessoas que possam falar de seus projetos para aumentar o uso de energias renováveis. O terceiro foi bastante interessante, sobre veículos autônomos. O professor Alberto da UFES, muito gentilmente, fez essa apresentação magnífica. É simplesmente impressionante o que está sendo desenvolvido aqui. Aí ele falou sobre, inclusive, algumas startups que ele está trabalhando, sobre os aviões autônomos, por exemplo, junto com a Embraer, um projeto que ele estava fazendo junto com a Amazon, de automatização dos processos. Muito legal, muito bom. Inclusive, o projeto que ele está trabalhando atualmente é a automatização dos caminhões que fazem coleta de minério para Vale. Então, imagina você fazer a automatização desses caminhões lá nos pátios de minério. Foi bastante interessante essa palestra dele. O quarto foi aqui com a Raquel, que muito gentilmente falou bastante sobre o programa Gerar. Inclusive, esses programas, estão todos no canal do CDMEC, no YouTube, e nós fizemos cortes, porque todos eles duram 1 hora, né? Então, a gente faz cortes de 8 minutos, 5 minutos, mais ou menos. É bastante interessante, é só digitar Energia Capixaba no YouTube, que você vai achar todas as edições.
E mais um aqui foi o professor Marcelo, do Polo Vitória Embrapi. Muito interessante também, é impressionante ele falando a quantidade de dinheiro que está disponível para investimento de parcerias entre a academia, principalmente o IFES, né, entre o IFES, por exemplo, e a indústria. Então, ele pode colocar os professores do IFES para trabalhar para a indústria, e ainda tem dinheiro a fundo perdido do governo para poder incentivar esses projetos. Aí ele falou como que isso é acessível. Também está lá no YouTube, você pode fazer os cortes, então é um programa muito interessante. A nossa ideia no FCEL é a gente aprofundar e melhorar o Energia Capixaba. Normalmente é uma pessoa apresentando e uma ou duas entrevistando. A nossa ideia agora é juntar pontas. Então, a gente vai trazer uma pessoa para ser entrevistada com aquelas empresas ou pessoas que a gente acha que pode ter negócio, pode dar liga. Então, se a gente acha que tem um projeto que pode ter bons investidores, vamos fazer uma Energia Capixaba e trazer os potenciais investidores como entrevistadores, para a gente exatamente ligar a ponta. Então, o Energia Capixaba é um palco. Só que o Energia Capixaba é um evento eminentemente técnico. E aí nós decidimos criar um programa também, que é só uma ideia por enquanto, chamado Energize-se. O Energize-se vai ser, ao contrário do Energia Capixaba, que é um evento técnico, ele vai ser uma conversa leve e descomplicada sobre energias e inovações tecnológicas, sobretudo de fontes limpas e seus impactos, principalmente na sociedade capixaba. Então, a nossa ideia é criar um palco, seria em formato de podcast, vai ser gravado no YouTube também, vai ser disponibilizado, mas, ao contrário do Energia Capixaba, que tem uma apresentação visual e é um evento mais técnico, aqui a gente pretende que seja um evento mais político, para a gente conversar com pessoas do Brasil todo, sem apresentação de um visual. Por quê? Porque a gente quer transformar isso aqui em um podcast semanal. E a ideia também é que não tenha só um entrevistador, que tenha vários entrevistadores, para a gente fazer exatamente isso, trazer as pessoas que vão entrevistar, que tenham ligação com aquele assunto e com aquela pessoa que vai ser entrevistada. Então, essa é outra ação do FCEL. Por último, esse é o último slide, eu convido vocês a se juntar ao Fórum Capixaba de Energia Limpa. Apesar da gente estar muito bem representado, mas ainda está pouco. A gente quer trazer também essas empresas de energia eólica, por exemplo, vamos trazer para o fórum, de biomassa, e vamos trazer esse pessoal todo para o nosso fórum para a gente conversar. E como que a gente vai fazer isso? Vamos convidar para entrevistas no Energia Capixaba e no Energize-se. Se a gente quer fazer um benchmarking, por exemplo, com Minas Gerais, ou com Palmas do Tocantins, que foi a primeira cidade aqui no Brasil a investir pesado, né, em geração de energia solar. Vamos trazer esse pessoal para conversar. Vamos conversar lá no programa Energize-se. De repente, a gente convida até a Raquel para ser uma entrevistadora, por exemplo. Eu acho que é bem interessante. Bom, então, eu quero terminar com essa frase: o único futuro possível é o sustentável. E essa frase, ela é autoexplicativa. Ok? Agradeço mais uma vez aí a oportunidade. Muito obrigado, Carlos Henrique. É muito bom ver esse entusiasmo ao falar de energias renováveis, de energias limpas. Parabéns, Carlos. A gente está junto aí nesse grupo de trabalho, né, sobre o gerar, e acreditamos que realmente a gente vai ter avanços aí muito maiores nessa área. E eu queria só